O planejamento previdenciário é um daqueles temas sempre em evidência, em razão da importância da organização de um fundo financeiro para o futuro, para a garantia da sobrevivência em situações sensíveis e delicadas da vida do ser humano, tal como a idade avançada. Por isso mesmo que existe a aposentadoria para assegurar a subsistência do trabalhador que, por diversos motivos, não tem mais condições de se manter na atividade profissional. Mas será que no atual cenário brasileiro é possível programar a nossa aposentadoria? Sem querer ser pessimista, mas sim realista, eu realmente considero, por vários fundamentos, que a programação da nossa aposentadoria é dia após dia mais difícil. É praticamente um exercício de futurologia, uma tarefa árdua, independentemente de se tratar de uma previdência pública ou privada. E neste vídeo eu irei explicar as razões deste meu pensamento. Vamos lá! Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Sabrina Arruda, eu sou juíza federal e professora. É uma satisfação estar mais uma vez aqui. E para aqueles que ainda não visitaram o meu canal, eu gostaria de esclarecer que este espaço tem como objetivo apresentar a temática previdenciária. Mas eu não vou apenas expor a literalidade da lei. Para além disso, eu vou trazer para nossa discussão argumentos com uma base jurídica, social e econômica, para fortalecer o debate sobre a Previdência. Então já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois assim você poderá acompanhar os conteúdos que eu publico toda semana. E já iniciando o assunto da minha aula, eu apresento o principal motivo pelo qual eu entendo que a programação da aposentadoria na realidade brasileira é praticamente uma ficção jurídica. E esse motivo diz respeito às sucessivas alterações no sistema previdenciário em curto espaço de tempo. Esse cenário de constante modificação das regras da Previdência Pública afeta de forma negativa a previsibilidade mínima do aparelho estatal e, por consequência, retira do indivíduo a capacidade de estabelecer a médio e longo prazo uma opção eficaz para a sua aposentadoria. Apenas para se ter uma melhor visualização deste contexto de imprevisibilidade do regime previdenciário público no Brasil, eu esclareço que a nossa Constituição Federal, desde a sua entrada em vigor no ano de 1988, já enfrentou sete alterações em seu texto relacionadas à Previdência Social. Elas ocorreram nos anos de 1993, 1998, 2003, 2005, 2012, 2015 e, por fim, em 2019. Tais modificações atingiram o sistema previdenciário, seja dos trabalhadores do setor privado, seja dos servidores públicos federais, estaduais, municipais e distritais. E certamente a última reforma previdenciária do ano de 2019 foi a que gerou mais impacto na vida financeira do brasileiro, em razão da sua extensão, de sua grande magnitude e das várias restrições que foram criadas. Bom, inicialmente é importante registrar que o aprimoramento do regime previdenciário através de mudanças legislativas é necessário. O fato é que a estrutura de uma sociedade se modifica com o passar dos anos, e foi isso o que ocorreu com a Previdência Social. Ela sofreu transformações. Ela enfrentou um desequilíbrio de contas, gerando um novo contexto fático com novas necessidades e diferentes demandas,
antes não existentes. Daí surgiu, por óbvio, a necessidade de adequar o ordenamento jurídico à nova realidade social e econômica. Contudo, o que se percebeu no Brasil foi uma pluralidade de alterações do sistema protetivo em momentos curtos do tempo. E esta constância de alterações é muito prejudicial à segurança jurídica. Veja, de 1988, data da promulgação da nossa Constituição, até 2019, ano da mais recente reforma previdenciária, transcorreram apenas 31 anos. E eu digo apenas 31 anos porque, na perspectiva previdenciária, trata-se de um tempo que, para a maioria dos trabalhadores, é insuficiente para a aposentação. Ainda que eles tenham se mantido no mercado profissional de forma ininterrupta nestes 31 anos. Este trabalhador que ingressou no mercado em 1988 jamais teria condições de programar o momento da sua aposentadoria aqui no Brasil, considerando todas estas transformações no sistema. Por isso que eu posso afirmar que 7 alterações da Constituição Federal em matéria previdenciária em apenas 3 décadas é sim algo que gera perplexidade. E veja que, para além das modificações do texto constitucional, ocorreram também várias outras alterações na legislação infraconstitucional. Diante destes fatos, como é possível que este trabalhador programe, vislumbre minimamente a sua aposentadoria? É uma tarefa que ultrapassa o nosso poder de imaginação. Como é possível se compreender claramente as regras da sua aposentadoria se de tempos em tempos elas se alteram, com novos requisitos necessários para sua concessão e com distintos parâmetros de cálculo dos benefícios? Não há sequer tempo suficiente para se assimilar o novo sistema previdenciário, que logo em seguida surge uma outra alteração. Por isso mesmo, e como eu já disse no início do vídeo, a programação da aposentadoria no Brasil se tornou um exercício de futurologia. E a consequência disso é muito simples: desconfiança generalizada no sistema previdenciário público, que, por sua vez, gera o desestímulo no ingresso de novos segurados. O que eu pretendo dizer é que cada vez mais teremos um número menor de trabalhadores dispostos a participarem do seguro social. Especificamente em relação aos profissionais autônomos e liberais, tais como os advogados, médicos e empresários, a realidade brasileira muito bem demonstra que apenas uma parcela mínima destes trabalhadores efetua regularmente o recolhimento previdenciário. E mais, dentro deste estrito grupo que optou pelo pagamento da contribuição mensal, a maioria esmagadora utiliza o salário mínimo como base de cálculo, ainda que a sua remuneração mensal seja muito superior ao piso salarial do Brasil. Eu não vou entrar no mérito desta conduta dos trabalhadores autônomos, se é certa ou se é errada. Até mesmo porque isso seria pauta para uma outra aula, que envolve muito mais aspectos morais e filosóficos do que jurídicos. Neste momento, eu estou apenas apresentando a constatação de um fato na realidade previdenciária dos profissionais liberais. Isto é, são poucos que efetuam o recolhimento e destes, a maioria utiliza a menor base de cálculo para o pagamento da contribuição previdenciária. A bem da verdade, o efetivo recolhimento previdenciário no Brasil apenas ocorre sobre a folha de pagamento dos servidores públicos e dos empregados devidamente registrados perante o INSS. Considerando que nestes casos o desconto é
é compulsório, é obrigatório, pois é feito diretamente pela fonte pagadora. Portanto, a partir desta contextualização, o que se observa é que o regime previdenciário público no Brasil não é atrativo, pois ele gera insegurança, especialmente diante das constantes modificações das regras do seguro social. Então, levando-se em consideração essa realidade da previdência pública, poderia ser lançada a opção da previdência privada, que a propósito é disponibilizada por várias instituições bancárias e corretoras em todo o território nacional. Mas ainda que exista esta opção, eu penso que o recurso à previdência privada não resolve de forma alguma a problemática que eu estou apresentando, pois a insegurança na eleição do melhor plano de aposentadoria para o futuro ainda persiste nesta situação. Isso porque estes modelos de previdência privada, baseados na capitalização individual, são recheados de regras muito complexas para a contratação do benefício. São expressões matemáticas, índices de correção monetária, hipóteses de liquidação e realização dos ativos, aplicações financeiras em fundos de investimentos, prazos contributivos, dentre várias outras estipulações que dificultam muito a compreensão do sistema, ocasionando também o desestímulo no seu ingresso. Afinal, qual é a parcela da população brasileira que foi beneficiada com uma educação financeira? Quais são as pessoas que têm uma verdadeira compreensão e consciência das regras de um plano de previdência privada? Quase ninguém. E o problema vai muito além da educação financeira. Pois é sabido que hoje a internet foi tomada por uma gama imensa de informações relacionadas a finanças. Aqui mesmo no YouTube, basta digitar algumas poucas palavras-chave que inúmeros vídeos sobre o assunto surgirão, explicando todas as possibilidades de planejamento previdenciário. Não falta material sobre este tema. Na verdade, o cerne do problema está no acesso à escolha, está na possibilidade de optar. Dito em outras palavras, quais são os brasileiros que têm a real possibilidade de ter acesso à escolha de um plano de previdência privada? Uma minoria, pois este acesso depende da presença de condições econômicas mínimas, de segurança financeira. O sujeito que opta por uma previdência privada é aquele que está amparado por um emprego estável, por um piso modesto de rendimentos regulares. Enfim, é o profissional que possui uma rede básica de proteção. E por isso mesmo, ele tem a faculdade de ingressar em um plano de previdência privada. Os demais trabalhadores que não se inserem nesta hipótese não detêm qualquer possibilidade de escolha de uma previdência privada, pois são pessoas que possuem outras prioridades, outras necessidades mais elementares, como a saúde e a alimentação. E essa necessidade elementar destrói qualquer processo de escolha de alternativas possíveis. E para concluir este ponto da previdência privada, eu ainda cito um importante obstáculo para a programação de um benefício neste formato: a corrupção. Exatamente isso. Muitas pessoas associam a corrupção apenas ao sistema público, considerando que esta espécie de notícia é muito mais difundida pelos veículos de comunicação. Entretanto, as corporações privadas, sim,
também são arruinadas pela corrupção e pela má administração. E é muito pertinente pontuar este aspecto, pois os planos de previdência privada têm como lastro financeiro uma diversidade de investimentos, tais como renda fixa, renda variável, dentre vários outros ativos. E o resultado positivo destas aplicações financeiras depende consideravelmente da lisura das sociedades que administram estes fundos de investimentos, bem como da idoneidade das empresas que têm suas ações negociadas no mercado financeiro. Este fator influencia muito a capacidade econômica dos planos de previdência privada. E, infelizmente, no Brasil, já nos deparamos com inúmeras administrações desastrosas de sociedades de previdência privada, não raras vezes decorrentes da corrupção, de condutas criminosas. E isso, ao final de toda a cadeia de fatos, pode provocar a alteração das regras do plano contratado, tornando menos vantajosa a prestação que foi ajustada. E, na pior das situações, poderá impossibilitar o cumprimento do compromisso assumido pela empresa de garantir o pagamento do benefício previdenciário. Por todos estes fundamentos, eu penso que a atual organização da Previdência no Brasil, seja a pública, seja a privada, não permite um eficaz planejamento de uma aposentadoria para o futuro. Mas a constatação desta realidade nada agradável não deve servir como desestímulo para o desenvolvimento de políticas previdenciárias. Muito pelo contrário, todas estas impressões devem ser analisadas, estudadas e delas nós devemos extrair as soluções. E especificamente no que diz respeito ao sistema público da Previdência, é necessária uma visão audaciosa, ambiciosa, que garanta o máximo existencial e não apenas o mínimo. E é por isso que eu sou uma entusiasta de alternativas previdenciárias promotoras do bem-estar social, em sua perspectiva máxima. Eu encerro aqui as minhas considerações sobre esta temática. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, deixem o seu joinha e espero também que com estas reflexões eu tenha estimulado o debate. Muito obrigada a todos e até a próxima. Um grande abraço e um beijo!